Voltamos com Tiago Grigon, coordenador do curso de criatividade da ESPM. Esta é a trilha People in Business, com o tema Criatividade tem limite? E quando a gente fala também no mundo empresarial, você no curso de pós, coordenador do curso de pós da ESPM, deve ter muitos alunos que vêm patrocinados pela própria empresa e que tem uma demanda da empresa. E aí a gente fala produtividade, resultado, que se busca tanto nas empresas, eficiência, e a criatividade também como elemento muito desejado. Mas, como você disse, a criatividade e a produtividade nem sempre estão na mesma direção. Qual é o balanço que você tem percebido? O que é que você tem percebido de momento presente e momento futuro nessa relação empresa, produtividade e criatividade? É uma ótima pergunta, principalmente no momento que nós estamos. As empresas elas precisam produzir. A função de uma empresa é um pouco essa. Porém, todos nós, né, todo o sistema está baseado em pessoas, a gente precisa olhar para a audiência, olhar para o nosso interlocutor. Logo, principalmente no momento que nós estamos, momentos de crise, momentos de um ambiente complexo, as mudanças sociais estão tão rápidas que requerem uma flexibilidade estratégica cada vez maior, exatamente para produzir coisas mais customizadas, mais singulares, exatamente para essas pessoas que cada hora estão com algum desejo. Então, começa a se tornar meio que paradoxal a nossa atuação profissional, sabe? Eu tenho uma grande vertente de grandes algoritmos tentando mapear comportamentos humanos e guiando a entrega de conteúdo, a entrega de publicidade, a entrega de uma série de comportamentos, e que a função de um algoritmo é te manter atuando na sua bolha, da mesma forma que a gente tem veículos, experiências, instituições propondo que você precisa estar livre para experienciar aquilo que você deseja agora. Então, começa a se tornar paradoxal a nossa atuação criativa, porque eu preciso continuar produzindo, mas eu estou produzindo para quem? Eu estou produzindo para uma massa que é muito igual, mas essa massa a cada dia está diferente. Então, a criatividade vem exatamente como o próprio equilíbrio, de entender o movimento, de observar o que essas pessoas estão fazendo, de certa forma desejando, eu observar esses sinais e produzir algo para aquilo, também entendendo que vai mudar. Tenho que começar a entender que o que eu produzo hoje não necessariamente estará válido para amanhã. O que eu enxergo como o futuro dos negócios, baseado num olhar da criatividade, são sistemas, são organizações, são grandes, né, organismos que se reinventam a cada dia. A cada novo olhar, a cada nova mudança, toda aquela estrutura está tão flexível, tão criativa, que ela consegue se remoldar. Mas no mundo audiovisual, qual a dica que você dá e qual o caminho que você entende para se buscar a concepção de novos formatos de conteúdo, novos diálogos com novas audiências, para enxergar todas essas audiências, todas essas demandas que as pessoas buscam que sejam atendidas agora? Me veio várias coisas na cabeça, mas eu acho que a coisa mais incrível é observar exatamente o nosso dia a dia. A magia de retratar o dia a dia. Vamos trazer o confinamento, né? O quanto a gente teve que repensar uma série de práticas e, a partir desse repensar, vários outros tipos de produtos vieram. Então, como foi fazer um audiovisual, como foi gravar um curta, como foi fazer programas sem estar no estúdio. Então, existe também um quê mágico que a criatividade se aflora no limite. Então, quando você tira recursos, você começa a olhar para aquilo que você tem e falar, tá, eu preciso fazer algo incrível com isso daqui. Então, se você só tem um celular,
você tem um programa de edição que é só no seu computador, você não tem toda aquela estrutura que um estúdio tem, você vai dar um jeito. E o produto vai ser legal. Exatamente porque está retratando o dia a dia. Sem o audiovisual, sem as artes, sem a ciência, a gente estaria passando por tudo isso de uma maneira muito mais cinzenta. Então, eu vejo o audiovisual como essa oportunidade de olhar para o mundo e encontrar inspiração nele. Então, aquele jogo, né? A vida imita a arte ou a arte imita a vida. Dicas, né? Se eu puder dar dicas, né? Puder dar conselhos, para todas as pessoas que trabalham com audiovisual hoje, olharem para o dia a dia delas com esse olhar de criança. Olhar e falar, nossa, o meu dia a dia é tão cheio de insights, tão cheio de inspirações, às vezes de gambiarras, às vezes de um jeito de você organizar a louça na pia, você organizar as roupas no guarda-roupa. Tudo isso pode ser sinais de como você pode organizar ou criar um novo produto. É olhar aquilo que você vê no dia a dia de forma diferente, né? E é um pouquinho, né, do audiovisual que ele serve de espelho, né? Porque ele, como você disse, ele retrata nosso dia a dia, mas ele também é holofote, porque como ele retrata com a liberdade artística, ele às vezes dita tendências, dita novos pensamentos. A ficção científica está mostrando cada vez mais como ela induziu ou ajudou a construir um futuro, né? De trazer esse futuro, de trazer essa questão toda. E uma coisa que você falou bastante, né, sobre o futurismo, sobre a ficção científica, nós seres humanos, principalmente nesses momentos de crise, sabe, que a realidade está densa, que parece que as coisas não estão caminhando, é nesses momentos que a gente busca as artes. São nesses momentos que a gente vai desejar novas histórias. Mesmo que essas histórias retratem o nosso cotidiano, a gente quer uma válvula de escape, a gente quer voltar a acreditar num mundo melhor. Sem toda essa estrutura, sem as novelas, sem os programas, sem os reality shows, sem todos os estudos de casos que a gente tem dentro da televisão, a nossa vida ia ser muito chata. Se o audiovisual retrata o dia a dia e a partir dessa retratação, né, dessa obra, eu consigo me inspirar para ressignificar o meu dia a dia, a gente precisa de novas histórias. A gente precisa compreender o afrofuturismo. A gente precisa compreender narrativas que estão emergentes da periferia, de pessoas que hoje são retratadas, que estão num contexto de vulnerabilidade ou de minorias, que ali está a verdade, ali tem coisas que a gente precisa ouvir, principalmente para nós, né? Homens brancos, escolarizados, que possuem um padrãozinho, que só a nossa imagem já abre portas. A força do audiovisual está aí, a força da representatividade, da gente entrar em contato com histórias que sempre existiram, mas que não estavam sendo contadas. E voltando um pouquinho, elas só vão conseguir contar cada vez melhores histórias quando elas se olharem, se perceberem também de uma maneira mais profunda. Então, por isso que o intrapessoal é muito importante. Porque para eu emocionar alguém, eu preciso estar emocionado. Se eu não tenho esse repertório, eu não consigo gerar isso na minha audiência. Roberto, galera da Sete, um prazerzaço compartilhar essas ideias, trocar com vocês nesse pequeno momento, porque a criatividade, como a gente comentou bastante aqui, ela é um monte de coisa, mas que depende de nós, aos pouquinhos, ir trocando, ir confiando, ir criando este futuro mágico que nós acreditamos. Muito obrigado. Esse Set Experience Academy fica por aqui hoje. E se você tem alguma dúvida, pergunta ou quer fazer um comentário sobre o tema, use o espaço aqui embaixo, que em breve você será respondido. E eu tenho certeza que o Thiago também terá o prazer de interagir com todos. Muito obrigado e até o próximo episódio.